Primeira coisa é que tem muita gente envelhecendo, mas não amadurecendo. A identidade não tem a ver com a aparência, tem a ver com a essência, né? Percebe que quando você nasceu, a primeira coisa que eles tiraram de você foi digital do seu pé? Mas quando você cresceu, a primeira coisa que eles arrancaram de você foi digital da sua mão. Porque a digital da sua mão revela a sua identidade. Entende? Então assim, a identidade ela fala mais do seu interior do que do seu exterior. Eu posso estar colocando uma roupa do lado de fora, mas escondendo a minha identidade do lado de dentro. Quando você assume a identidade, você não tem inveja de quem os outros são. Porque você sabe que você carrega. A identidade tem a ver com o seu DNA e não com a sua aparência. Então, as pessoas elas confundem entre ser e não ser. Quando uma pessoa morre, a primeira coisa que eles querem buscar é alguma coisa que defina a digital e a identidade dessa pessoa. Quando você ganha a sua identidade, você tem lá a sua foto e a sua digital. Não falando de quem você era, não falando de quem você vai ser, mas falando de quem você exatamente é. Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Eu só posso me tornar um Israel quando deixar de ser um Jacó. Quando eu assumo a minha identidade, eu não vou lutar para ser quem eu fui. Se Deus me quisesse lá, Ele tinha dado um jeito. Se Ele me arrancou de lá, porque só em Cristo eu posso ter uma nova identidade. Uau. Existem acessos que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com identidade. Quando você assume a postura de quem você é, você acessa lugares que outrora você não acessaria. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, muitas pessoas têm guerra de lutar para encontrar quem são. Isso é um desafio. Alguém me perguntou, como eu posso encontrar o meu propósito? Encontre suas vontades, encontre o seu desejo, encontre aquilo que você ama. E aquilo pode ser uma luz para iluminar o caminho para você encontrar o seu real propósito. Uau. O seu propósito é que vai fazer você dormir mais tarde. O seu propósito é que vai fazer você acordar mais cedo. O seu propósito é que vai te arrancar da cama. Não se trata de dinheiro, se trata do seu propósito. O seu propósito é aquele que faz você morrer, mas também faz você viver. Ou seja, você está disposto a morrer por ele, mas também está disposto a viver. A viver por ele. Uau. Entende? É muito forte. Então assim, a identidade, ela tem a ver com o seu interior, com quem você é por dentro e não por quem você é por fora. Porque às vezes eu posso estar mostrando uma coisa por fora e por dentro outra coisa. Tem a ver com o nosso DNA, não tem a ver com quem você vai ser, com quem você foi, exatamente com quem você é. Jacó é um cara da Bíblia que é o único cara da Bíblia que tem 3 nomes. O primeiro nome dele é Jacó. Aí quando ele foi roubar a bênção do irmão, ele vestiu a roupa do irmão e apresentou-se como Esaú. O pai dele estava cego, perguntou, quem está aí? Ele falou, eu quem? Esaú. O pai mandou ele aproximar, tocou nas vestes e falou, a roupa é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz. Por que o pai definiu que a voz era de Jacó? Porque tem a ver com a identidade. Porque a roupa não te define, o cheiro não te define, mas o que sai do lado de dentro revela quem você é. O pai acertou. Então, aí ele disse, não, é Esaú. Então Jacó tem 3 nomes, o primeiro nome Jacó, o segundo nome Esaú e o terceiro nome Israel. Jacó era aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquele que você sempre lutou para ser. Mas Israel é aquele que Deus estabeleceu para você. Uau. Entende? Então quando você sabe o que Deus tem para você, você não vai querer lutar para ser aquilo que você sempre sonhou. Então, o império das trevas te dá apelido. Você chega no crime, a primeira coisa que o crime te dá um apelido. Quando você chega no reino, a primeira coisa que ele resgata em você, seu nome. Por isso que Isaqueu estava em cima da árvore, Jesus chamou ele pelo nome. Por isso que quando Lázaro estava morto, Jesus chamou ele pelo nome. Mas peraí, o Lázaro não estava morto? Quando uma pessoa morre, a gente chama ela de defunto, né? Jesus não, porque ele não está ligado à sua condição, está ligado à sua posição. A sua condição pode ser de defunto, mas a sua posição é de filho, né? Então quando Jesus chama Lázaro pelo nome, primeira coisa que Jesus está resgatando dele, sua identidade. Quem tem identidade tem nome, né? Não apelido. Na sua identidade está lá o seu nome, a sua digital, a sua foto. Quando você perde a sua identidade, você não sabe para onde ir. A identidade te liga ao seu destino, né? Porque é uma formação. Você vai descobrindo a sua identidade ao longo do tempo. Por isso que a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. Vai ter pessoas que vai estar perto de você que você nem queria, mas elas são um meio que Deus utiliza para te formar em alguma área. As pessoas que mais te dão trabalho são as pessoas que mais te formam. As pessoas que mais se desgastam são as pessoas que mais te preparam. As pessoas que mais te ofendem são as pessoas que mais te treinam. As pessoas que você mais quer ver longe, parece que a vida traz mais para perto. É verdade. Porque se no ministério de Jesus tinha um Judas, imagina o nosso.
Você não pode expulsar. É matéria do reino. Tá te preparando para alguma coisa amanhã. Amanhã você não vai assustar quando alguém falar mal de você. Você já passou por essa matéria antes. Faz parte do processo. É isso aí. Você não pode pular fase. Quando você pula uma fase, você pode estar pulando a fase na qual você encontraria a chave para abrir a porta para os próximos níveis. Eu estou desempregado, não pule fase. Ah, ela terminou comigo, não pule fase. Me mandaram embora, não pule fase. Porque não tem como ser grande sem dor. Sabe, as pessoas querem crescer, mas não querem sentir dor. Porque a dor faz parte do crescimento. As pessoas querem crescer no conforto. Não existe crescimento confortável. Todo crescimento é desconfortável. Então, se você está sentindo dor, sinal que você está crescendo. Deus não pode te dar algo se você está preparado para aquilo. Porque primeiro Ele vai preparar a vaga para você, depois Ele vai preparar você para a vaga. Às vezes a vaga está pronta, mas você ainda não preparou para ela. Deus não gera promessas prematuras. Nenhuma promessa de Deus é parto cesariano, é parto normal. Porque tudo que é cesariano vai ter digital humana. E tudo que tem digital humana tem que ter glória humana. Quando é de Deus, nasce, expulsa, desliza, flui. Por quê? Porque o que Deus tem para você, Ele não vai entregar em mãos erradas. Porque na vida, às vezes, você vai sofrer 2 pancadas no mesmo lugar. Ixi. Eita. Entende? E aí, a primeira pancada dói mais, porque você nunca sentiu. A segunda dói menos, porque a pancada da primeira te preparou para você suportar a segunda. Por isso que tem coisas hoje que não te adoecem. Hoje tem certas coisas que você não perde uma noite de sono. Alguém, rapaz, você não vai ficar preocupado com isso? Já passei nessa rua antes. Eu não posso curar feridas profundas se eu não sei lidar com ferimentos rasos. Então, às vezes, Deus me permite ser frustrado em uma área para que depois eu me torne agente de cura nessa mesma área. A área que você mais sofre é a área que Deus mais te usa. Porque feridas escondidas não podem ser tratadas. Então, Deus está pronto para te curar, mas precisa saber se você está disponível para expor seu ferimento. Feridas escondidas não podem ser tratadas. Entende? Então, às vezes, vai doer, mas é para o seu bem, né? Vai doer, mas é para o seu bem. E aí, às vezes, nós precisamos entender que a tempestade pode sacudir o nosso barco, mas não pode tirar ele da rota. Uau. Por que o barco não saiu da rota? Porque o caminho estava lá dentro, né? Jesus é o caminho. Porque Deus não quer te dar velocidade, Ele quer te dar direção. As pessoas estão correndo para chegar nos lugares, mas coisas extraordinárias não acontecem da noite para o dia. Semente não germina de hoje para amanhã. Porque tudo que se chama extraordinário requer tempo. Uau. Amadurecimento, tempo. Crescimento, tempo. Tudo que cresce da noite para o dia é monstro. Quem nasceu grande foi Adão, né? Uau. Nem Jesus nasceu grande. Uau. Jesus chega em Gadara, o homem está endemoniado, todo amarrado, correntado. Ele está num ambiente, isso é muito forte isso aqui, que a Bíblia diz que ele estava entre os sepulcros. Ele estava entre sepulcros. Então, peraí, ele não era morto, mas estava no meio dos mortos. Ele não era um morto, mas estava no meio de defunto. Então, o problema não é quando você está no ambiente, o problema é quando aquele ambiente está em você. Você pode estar num ambiente onde está todo mundo depressivo e você não tem a depressão deles. Então não permita que aquele que está em sua volta contamine seu interior, mas permite que aquele que está dentro do seu interior pode transformar um ambiente onde você está inserido. Entende? E aí Deus não quer mudar o seu ambiente antes de mudar você. Deus só muda o ambiente depois que Ele muda o habitante. Cheio de corrente, a Bíblia diz que Ele arrebentava as correntes. Engraçado, Ele arrebentava as correntes do lado de fora, mas continuava preso lá de dentro. Porque tem muita gente nos assistindo agora, que tem mais gente, Rebeca, presa na rua do que na cadeia. Porque eles acham que prisão é o corpo, quando na verdade prisão é a mente. É a mente. Quem governa a sua mente, governa você. O inimigo não quer acessar seu corpo, ele quer acessar sua mente. Porque se ele tem acesso à sua mente, ele vai ter acesso a você. Jesus foi lá e não quebrou corrente, não libertou ele por fora, libertou ele por dentro. Quando Jesus liberta aquele homem, isso é muito extraordinário, porque a Bíblia diz assim, ó, que ele estava entre os sepulcros e quando ele viu Jesus, ele correu para Jesus. Peraí, ele estava entre sepulcros, ele viu Jesus, ele correu para Jesus. Porque ele estava perto dos mortos. Aí quem apareceu foi a vida. Por que Jesus não correu até ele? Ele que correu até Jesus. Porque às vezes Jesus não vai vir, porque Ele está querendo ver até quanto você está disposto a caminhar por uma libertação. Quem tem pressa na liberdade precisa correr em direção a ela, Rebeca. O problema é que as pessoas querem tudo parado. Não existe mudança se você está parado. Mova-se. Nada muda enquanto você não muda. Não é ter uma nova roupa, não é ter um novo relógio, mas é ter uma nova mentalidade. Mova-se.
Porque assim, o destino não vem até você, né? É você que tem que ir até o destino. Uau. E aí, entre você e o destino, o que é que Deus coloca? O caminho. O caminho. E às vezes Deus não vai limpar o caminho para você passar, mas vai te dar habilidade para você andar nesse caminho, sabe? Porque nem sempre o caminho curto é o caminho certo. O atalho é o fake news do caminho. Uau. Entende? Não é chegar de rápido. Não é quem chega primeiro, mas é quem chega certo. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Entende? Então, Deus está construindo um caminho para nós e nos construindo para esse caminho. Não tem inveja do caminho que os outros estão trilhando, porque para cada um Deus tem um destino. Uau. Flechas não têm direção própria. Então às vezes o caminho vai ser dificultoso, mas é o destino original que Deus tem para você. Uau. Por que o caminho é tão importante? Porque quando Jesus veio, um dos nomes dele era o caminho, gente. Eu sou o caminho. É isso aí. Quando você sai do caminho, você se perde. E aí eu gosto de falar, eis que quando você sai do caminho, você não se encontra, você se acha. Se acha. Quem se acha já se perdeu. Mas quando você está no caminho, você não se acha, você se encontra. Sim. Por quê? O tempo quem faz é você. O tempo quem faz é você. Porque o tempo é a chave do sucesso. Por quê? O tempo revela aquilo que você quer. Então o segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Uau. Quem desperdiça tempo, desperdiça tudo. Então, uma coisa é você acordar de manhã e ler o livro por rotina. Tem que ir até o final do livro. Outra coisa é você não estar dentro de um padrão, mas encontrar tempo no tempo, falar, deixa eu falar um pouquinho com ele. A questão hoje não é você orar tantas horas, mas é também não ficar muito tempo sem orar. Entende? Você pode orar sentado, andando, comendo, falando, no banheiro, na empresa. Porque a oração é o maior meio de intimidade. Por quê? Olha que coisa. Secreto não é um lugar onde os homens estão escondidos para os homens. Secreto é um lugar onde você está disponível para Deus. Deus só dá segredo para quem tem secreto. Qual o poder da oração? É que no secreto você entra ferido e sai sarado. A oração mais importante do que psicanálise, do que psiquiatra, do que o psicólogo. Ela é mais terapêutica do que qualquer terapia. Quando você estiver muito nervosa, zangada, ora 5 minutos pra você ver. Ela é mais do que uma massagem. Porque ela está falando, você está ligado, o seu coração e o seu espírito, com aquele que pode curar você de todas as enfermidades. Entende? Qual é a maior graça da oração, Jackson? É que na oração, a diferença da oração não é quando você entra, quando você sai. Quando você entra, você leva aquilo que é seu. Quando você sai, você traz aquilo que é dele. Uau. Você sai melhor. Olha o poder da oração. Vou contar um segredo de orações respondidas. Como Deus pode ouvir as minhas orações e atendê-las? Uau. Simples. A Bíblia diz que Deus não pode negar a sua palavra, porque Ele vela para cumprir a palavra. Então, se Deus cumpre a palavra, eu tenho que orar em cima dela. Quando você ora usando as escrituras, não é que você está colocando Deus na parede, mas você está dizendo, Deus, eu estou orando porque está aqui, ó. O Senhor que falou, que se eu pedir isso aqui, está escrito. Está escrito, o Senhor que mandou falar, está escrito aqui, ó. Entende? Então, quando nós oramos a Bíblia, irmão, começa a perceber, a sua oração soa diferente e os resultados começam a acontecer imediato. Eu estava dentro de um avião, o avião deu uma pane em geral, uma pane, as máscaras de oxigênio caindo. Falei, e agora, meu Deus, Senhor? Está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Não. Eu vou ficar em paz. Gente tirando terço, 2 pessoas deu infarto, eu vou ficar em paz. Uau. Eu tô com medo, mas lá dentro vai ter uma paz, porque está escrito, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Tem um servo aqui dentro. Por quê? Quanto mais você ora, mais você descobre que precisa orar. É a única vez na Bíblia que Ele te manda fazer algo sem cessar. Ele não mandou você louvar sem cessar, não mandou adorar sem cessar, mas mandou você orar sem cessar. Porque a oração é um meio de Deus te ouvir, cara. Entende? E assim, quando Jesus fala, não useis de vãs repetições, Ele já sabe. Entende? A oração não é um monopólio que você precisa ficar falando a mesma coisa. Ele já sabe, irmão. Estica esse rio. Abre o leque, seja aberto, sabe? Deus é Pai, nós precisamos entender isso. Quando você entende que Deus é Pai, você tem um diálogo aberto com Ele. Aberto. Senhor, eu tive vontade de fazer isso, pelo amor de Deus, que o Senhor me ajuda. Me ajuda. Porque a gente quer chegar diante de Deus como os religiosos. Altíssimo Deus, e Deus dizendo, o som do seu coração, irmão. Te conheço por dentro, cara. Seja você.
Seja aberto. Tira essa máscara aí, só. Seja livre. Seja livre. Pai te dá essa liberdade, seja livre. E Jesus falou o quê? Quando você orar, isso é forte, gente. Entra pro seu quarto e fecha a porta. Fecha a porta. E ora ao teu pai que te vê. Ele não te ouve, não. Ele te vê. Ele te vê. Porque secreto é particular. Ele te vê, te recompensará publicamente. Então a recompensa é pública, mas a intimidade é secreta. É no secreto. Você entra no secreto, fala com seu pai lá dentro e ele vai te honrar lá fora. Uau. Não busca a recompensa, busca o secreto. A recompensa vem depois do secreto. Entende? Quando Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca primeiro o reino e as demais coisas. O que vocês dão título aí, ó, comida, bebida, roupa, carro, não sei o que, ele chamou de coisas. Isso aí vai ser acréscimo para vocês. O reino está acima de tudo isso.